Hoje nós vamos conversar com o professor e pesquisador Júlio César, ele que aborda e estuda sobre felinos no Pantanal, para explicar um pouquinho sobre toda a questão que aconteceu com o caseiro Jorge no Pantanal recentemente. Nessa segunda-feira, o caseiro foi morto após um ataque de uma onça e com isso muitas pessoas começaram a ter dúvidas sobre essa coexistência humana e felina. Então, para explicar e esclarecer as principais dúvidas em relação ao tema, conversaremos com ele. Muito obrigada, professor, pela sua participação, por aceitar falar com a gente. Seja bem-vindo. Boa tarde a todos. Obrigado aí pelo convite. É sempre uma satisfação colaborar. E, em nome da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, campus de Aquidauana, a gente está sempre à disposição. Perfeito, professor. Primeira pergunta é que na região pantaneira, a fauna e a flora, elas interagem com a presença humana há muito tempo. Historicamente, como que é essa relação? Essa é uma relação de longas datas e que ela sempre foi bastante uniforme e sem grandes consequências, né? O homem pantaneiro, ele tem mais de 300 anos no Pantanal, ele convive com a fauna e, lamentavelmente, acidentes acontecem, mas isso não é via de regra. Até quero me solidarizar com a família do seu Jorge, né, minhas congratulações, porém, eu acho que isso foi uma fatalidade, né? Nós, cada vez que passa, o progresso tem que chegar aos locais mais distantes. E se você ponderar hoje, a região, né, do Pantanal, ela está cada vez mais tendo mais acesso. E os animais estão lá. Então, o homem, ele tem que estar consciente, que ele tem que respeitar a natureza, que ele tem que respeitar os ambientes e para que a gente possa viver em harmonia, para a gente possa viver de forma sustentável, né? Tem muitos locais aí que o pessoal trabalha. Nós desenvolvemos um projeto aí, 11 anos, numa fazenda, onde o pessoal, né, a equipe de trabalho, via onça o tempo todo. Júlio, tem onça em tal lugar. Júlio, vi onça em tal lugar. E nós não tivemos problemas nesses 11 anos de fatalidade nenhuma, né? Agora, há a necessidade de se respeitá-la, respeitar o ponto de fuga do animal, né? Eu saber até que ponto eu posso me aproximar do animal. Em hipótese nenhuma, eu devo tratar do animal, até porque qual é a expectativa que você tem das onças? Que ela faça o controle populacional das outras espécies. Então, a capivara, o queixada, o jacaré, a anta, os cervídeos. Então, todas essas espécies são o quê? Elas são controladas populacionalmente pelo animal de topo, de cadeia, que é a onça. Então, a expectativa é que a onça se alimente desses animais. Agora, se você começa a facilitar o alimento para a onça, né, por exemplo, quando entra um período de parição de vaca, eu sei que a vacada vai parir, eu tenho que fazer um manejo especial, né, e para que eu intervenha para que os bezerros não sejam presa fácil para as onças, né? Então, nós temos hoje que trabalhar de forma para prevenir que os acidentes aconteçam. Eu acho que seria por aí. Perfeito. No centro do ecossistema pantaneiro, a onça-pintada é uma figura muito importante, muito representativa também, né? Um dos maiores predadores da América, de todas as Américas. O caso que vimos recentemente aqui no estado levantou muito esse debate sobre a periculosidade da onça.
Mas o que o senhor pode destacar sobre esse comportamento natural dela, né? E também em que contexto esse convívio entre animal e humano é aceitável, até onde o humano pode ir. A gente conversou com alguns especialistas também sobre a importância da educação, né, entre até onde nós humanos devemos ir nessa aproximação com os animais, especialmente esses que estão em seu habitat natural. Então, eu partiria da seguinte premissa. Primeiro, nós não devemos incomodar o animal. Então, nós devemos respeitar o animal. E hoje, muita gente quer o quê? Quer a mídia, muita gente quer o destaque. Então, às vezes, o indivíduo vai pescar e ele chega lá e ele vê uma onça atravessando o rio. Qual é o procedimento? Ele enfia o barco em cima. Poxa, o pobre do animal já está fazendo um grande esforço para atravessar o rio. Aí o cara bate um barco em cima, aumenta o esforço do animal. E ele quer fotografar. Então, esse tipo de coisa não pode acontecer em hipótese nenhuma. Pô, a onça tá lá passando, bate uma foto e vai embora, deixa o animal em paz. Né? Chego na borda do rio, eu vou pescar, tem uma onça lá na borda, pô, eu vou levar uma máquina fotográfica com uma bela telecâmera e vou fotografar ela de longe. Mas eu não vou encostar o barco para fazer foto ou para espantar o bicho, deixa o bicho lá. Em hipótese nenhuma, fornecer comida para o bicho. O bicho tem que estar no meio ambiente dele, no ambiente natural dele. Né? Aí você falou assim, não, mas como é que vai fazer a convivência do homem com os animais silvestres? Aí vem um outro detalhe. Se você pegar um avô que tinha 30 mil hectares de terra há 50 anos atrás, e aí esse avô dividiu para 3 filhos, então cada filho recebeu 10 mil. E agora esses filhos que tiveram 3 filhos cada um, vai dividir os seus 10 mil para cada um dos 3 filhos. Então, cada filho vai receber 3.333 hectares. Obviamente que a família desse bisneto desse neto não vai conseguir atender a família igual o avô atendia. Então, isso vai demandar o quê? Vai ter que abrir mais espaço, vai ter que melhorar a qualidade produtiva. Mas o solo é o mesmo. No Pantanal, a gente sabe aí que é 2, 3 hectares por UA. UA é unidade animal. Então, as pessoas vão começar a abrir mais. Um outro problema, o pessoal que dá autorização de abertura, antes de dar autorização, eles têm que ver os corredores ecológicos e pensar em formação de corredores ecológicos para deixar os animais, espaço para os animais selvagens. Porque se cada um fizer a sua reserva em algum local, e pior ainda, hoje tem o direito de comprar uma reserva num outro lugar e de se matar onde ele quer. Mas então, como é que nós vamos pensar? Porque nós temos que pensar na fauna, na flora, na biodiversidade. Nós temos que deixar isso para gerações futuras. Então, isso tem que ser repensado. Nós temos que formar corredores, nós temos que formar parques estaduais, parques federais. Né? Nós temos um parque de 78 mil hectares aí que ele está lá largado. Né? Tem que ser trabalhado aquele parque, tem que mudar o conceito. Eu acho que nós temos que trabalhar. E, por fim, se você percebe que tem um animal, né, porque as imagens estão mostrando isso, então o animal estava rondando a casa onde o seu Jorge morava. No momento que se percebe isso, as pessoas têm que procurar o poder público, têm que procurar a PMA, tem que procurar a universidade, a CEMADESP, tem que procurar pessoas ou entidades que estão especializadas para isso, para dar suporte. E, obviamente, que a PMA e a universidade, cabe a eles o quê? A ver a melhor estratégia
de como proceder, se esse animal tem que ser removido, se ele não tem que ser removido, mas as entidades é quem tem que tomar as providências. E elas têm que ser comunicadas para que, então, o poder público possa agir. Eu acho que o caminho é esse. Agora, em hipótese nenhuma, se deve sair, não, a onça tem que ser respeitada como qualquer outro animal, né? Uma cobra vai dar o mesmo problema. Agora, não cabe as pessoas saírem retalhando e matando. Não aconteceu. Não aconteceu, foi uma fatalidade, né? Mas muita gente trabalha e vê onça todo dia e nem por isso a onça está matando todos os dias. Eu acho que a principal coisa para se conservar a biodiversidade e viver de forma sustentável é o homem ser educado. É o homem não achar que ele pode. A onça é bonita, ela não é sua amiga. Ela é bonita, mas ela é lá do ambiente dela. No máximo uma foto. Agora, querer tirar uma foto abraçado com a onça aí é complicado. Perfeito. Agora vamos tirar algumas dúvidas que surgiram nos comentários das publicações que nós fizemos recentemente sobre o caso. Pessoal muito dividido, né, sobre o que eles acham sobre o assunto, enfim. E aí, a primeira delas é: onça pega gosto por carne humana? Olha, eu não acredito que ela pegue gosto por carne humana. No trabalho que nós fizemos de 11 anos, o que eu percebi? Ela comia carcaça. Por que ela pegava o bovino? Era porque ela gosta? Não. Ela aprendeu a pegar bovino. E é muito mais fácil ela predar um bezerro recém-nascido do que ela entrar num lote de queixada, de 200 queixadas, para pegar um e os outros virem em cima dela. Eu tenho imagens, por exemplo, de uma onça rodando um açude e as capivaras dentro do açude. Então, é muito mais fácil ela deitar numa maternidade e comer bezerro ali. Então, não é porque ela tem predileção aos bezerros, é que o bezerro é mais fácil para ela predar. Tá? O que eu quero dizer com isso? Se passou um monte de imagens aí, as pessoas mostrando que a onça estava lá, passeando pelo quintal onde ocorreu o evento. Então, se a onça estava passeando ali, a polícia ambiental tinha que ter sido mobilizada, a universidade tinha que ter sido mobilizada, né? Para quê? Para que pudéssemos tomar uma providência desse animal e remover esse animal. E fazer o que com esse animal? Não adianta levar esse animal para o CRAS. É um problema. Então, tem que ter uma reserva de grande porte, mais distante, e você levar esse animal e soltar lá, né? E reintroduzir ele em outro lugar. Então, nós temos que começar a fazer manejo de fauna. Tem que começar a fazer manejo de fauna. Aí eu vejo muita gente falar assim, mas como é que tem tanta onça aqui? A onça, no passado, ela vivia do sul dos Estados Unidos, do Texas, até o norte da Argentina. E ela foi acabando, foi acabando. Hoje, a região do Pantanal, a região amazônica, ainda são regiões que ela achou um ambiente para ela, né? Mas isso tem que ser trabalhado, porque cada vez mais o Pantanal está sendo aberto. E aí? Então, vai entrando o homem lá, e o homem tem que estar lá, porque na década de 80 o coreiro era um problema. Os coreiros de outro país vinham aí matar os nossos animais, entrando, enfim. Agora, nós temos que ter esse respeito. Eu não acredito que ela vai, porque ela provou do sangue, isso não quer dizer muita coisa. Agora, nós temos que cuidar, assim, se eu tenho onça rondando a minha casa, se eu tenho onça rondando o meu quintal, eu não vou ficar saindo na noite ou saindo de qualquer... Eu vou cuidar, né? Preferencialmente, eu vou ter lá para que ela não tenha acesso ao meu quintal, não tenha acesso à minha casa. Agora, eu não acredito que isso que você perguntou vai acontecer. Até porque foi um caso, né? Então, eu vi gente falando, a onça fez tocaia. Gente, é muito pesado falar. Sabe? Aí o cara põe assim como a onça fosse uma pessoa, que ela ficasse ali, né, olhando e de repente... Não. Agora, ela vai
predar o que é mais fácil para ela, isso você não tem a dúvida. Perfeito. Uma outra questão que também levantou muito debate é em relação à prática da ceva, que muitas pessoas alimentam para atrair elas para turistas, tirarem foto. O senhor comentou rapidamente sobre isso, mas eu gostaria de aprofundar nessa questão. Existe algum perigo nesse hábito? Quais são as problemáticas em torno disso? Existe. Inclusive, agora há pouco, o coronel responsável pelo IHP, fugiu o nome dele agora, ele mostrou um vídeo da PMA mostrando isso, mostrando a importância de você não cevar os animais. Porque no momento que você, vamos dizer, vem um barco lá, né? Vem um barco, aí o barco vem naquele barulho, ela liga o barulho do barco a que vem peixe. E aí, nesse momento, ela espera o peixe. Então, qualquer barco passar vai atrair. Se uma pessoa, por alguma razão, resolve parar ali e ela ouviu o barulho do barco, ela vai vir. E para a onça, gente, a onça não foi na escola. A onça, um queixado, um cateto, um cervídeo, um jacaré, ou um humano de costa pescando, é alimento. Então, em hipótese alguma, tratar dos animais selvagens, deixa os animais se alimentarem na natureza, até para que ela possa fazer o trabalho dela de controlar o tamanho das populações. Tá? Agora, o que acontece? O turista ele não vai querer ver uma capivara, ele não quer ver... Por quê? Porque o capivara ele vai lá em Campo Grande, ele vai lá nos Altos da Afonso Pena, ele não é capivara. Ele vai lá aqui da UAM em frente à igreja, as capivaras estão tudo desfilando lá. Então, você acha que ele quer ver capivara? Ele não quer, ele quer ver onça. E aí, quer dizer, quem tem propriedade, gente, não vai querer, não é fácil. Em 11 anos, já vi onça? Algumas vezes. Mas todas as vezes ela correu da gente. Por quê? Porque aonde a gente trabalha, o trabalho é sério, ninguém trata das onças, mas ninguém mexe com ela. Entende? A fazenda faz conservação. A fazenda, ela prima por não só a onça, mas várias espécies, fazer a conservação. Agora, cevar os animais, tratar dos animais é uma coisa errada. Por favor, não façam isso. Perfeito. Por fim, muita gente defendeu que a onça, né, enfim, que veio para o CRAS, que provocou esse ataque, deveria ser abatida, né? E esse foi um dos pontos que muitas pessoas destacaram nos comentários. Mas é importante também falar sobre a preservação das onças, porque elas têm um papel fundamental no nosso ecossistema. Então, eu gostaria que o senhor falasse sobre isso. Antes até de eu começar a comentar, eu tenho uma pergunta. A onça que foi capturada foi a que realmente predou o seu Jorge? Alguém tem essa certeza? Porque eu vi hoje um monte de gente falando, discutindo, mas foi? Eu não vi. Porque Entendeu? eles Então, ainda vão passar por um estudo, né, para ver se de fato foi, enfim. O primeiro passo será que foi mesmo essa onça ou não foi? E eu não vi. Todos falam que tinha imagens, tinham câmeras. Cadê as imagens das câmeras? Cadê o momento em que ela... Porque todo mundo... É muito legal, todo mundo tem uma história. Um chega lá e fala, ela partiu a cabeça do cara aqui. Não, ela rasga. Cadê? Entende? Contar uma historinha é fácil. Eu quero ver o que aconteceu. Outra coisa, aí que eu te falei, nós temos que ter grandes parques. Esse animal vem para o CRAS, para quê? Se esse animal escapar aqui dentro do CRAS, já aconteceu de uma onça pintada escapar no CRAS. E aí? Então esse animal tinha que ter sido capturado e não vindo para o CRAS, mas já ter destinado ele para uma reserva, lá para o Perna, lá em cima no Paraguai, onde lá no Rio Paraguai, lá em cima tem uma grande reserva. Então leva esse animal para uma área distante, uma área mais longe, onde ele não vai ter contato com gente, né? Mas abater o animal por quê? Será que a culpa é do animal?
Com essa pergunta eu deixo. A culpa foi do animal? Foi o animal que foi lá e provocou a situação? Então, tem que ser vistas as imagens e tem que entender, porque tem várias onças. Por que essas onças estão andando lá? Elas não estão andando de graça. Né? Então, eu primo pelo seguinte, eu acho que nós temos que ter produção sustentável, eu defendo a produção pecuária dentro do Pantanal, o pecuarista faz o trabalho dele bem feito, isso tem que continuar sendo feito, o pecuarista perde? Perde, mas é o preço da terra barata que ele paga para ele poder ter pecuária lá dentro. Né? Ele pode receber por isso? Pode se criar situações para melhorar, para que a roupa do boi seja melhor remunerada, e ele ganha por fazer conservação? Deve, né? Mas daí a querer acabar com a onça, eu acho que vai ser assim, um tiro no pé, porque no momento que você não tiver mais a categoria de topo para controlar as demais populações, você vai ter explosão populacional de outras espécies e que vai provocar prejuízos em outros locais. Então, eu acho que isso tem que ser visto com muito carinho, sabe? Não é eliminar as nossas. E, especificamente essa, vai fazer o que? Leva ela... Nós temos grandes reservas, e se não tiver, está na hora de começar a pensar em ter, para que esses animais sejam deslocados. Mas, em hipótese nenhuma, sair abatendo. E mais, é um animal... Não, é um animal que está dentro do habitat dele. Né? Então, eu não tenho direito de sair matando porque eu sou o homem. Né? Então, eu acho que o G fez o trabalho dele muito bem feito, foi lá, capturou. Né? A metodologia que ele usa para capturar não é invasiva, entende? É tranquila. Agora, o animal deve ser removido para uma área, uma reserva, onde ele continue a vida dele. E não ocorra mais esse tipo de caso. E os turistas têm que ser mais educados, me desculpem eles, né? Mas eles têm que respeitar o animal. Eu não posso ir lá querer tirar foto abraçado com a onça, que vai dar problema. Muito obrigada, professor. Essa é a entrevista com o professor pesquisador Júlio César. Para acompanhar mais desdobramentos sobre o caso, acesse mediamax.ol.com.br. Até mais.